Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse espaço, que é um canal voltado para professores, para trabalhar as questões que pulsam na sala de aula, como questão de indisciplina, dificuldade de relacionamento com as famílias, questões com planejamento. Meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou mestra em educação e há 30 anos eu venho atuando na educação nos mais diversos segmentos, com crianças e adolescentes em situação de rua, institucionalizadas, hospitalizadas, com educação ambiental. E nesse vídeo de hoje, eu vou estar falando um pouco sobre planejamento. Na verdade, eu vou estar respondendo uma pergunta que chegou para mim, que era exatamente isso: como implementar novas metodologias concomitante com o currículo da rede municipal. Então, não é a primeira vez que as pessoas colocam isso. Eu trabalho com formação de professores e sempre nos cursos as professoras chegam com essa questão, né? Que tem dificuldade de implantar novos projetos porque ficam presas ao currículo, ficam presas à BNCC. Eu vejo muito na internet as pessoas vendendo apostilas para trabalhar a BNCC e as pessoas ficam muito preocupadas, achando que trabalhar BNCC é trabalhar folhinhas com o código. E não é só isso, né? É lógico que você pode, sim, trabalhar, não estou julgando esse vídeo, tudo que eu falo não tem nenhum julgamento, mas a própria BNCC traz muito forte é, o lugar do aluno nesse processo, que é de protagonista, que é preparar o aluno para a cidadania, que é preparar o aluno para a vida, que é dar a ele o espaço para que ele faça as conexões entre o que ele está aprendendo e o espaço, o território onde ele vive. Então, não é só com folhinha que a gente vai fazer isso, a gente precisa trabalhar com metodologias participativas, com metodologias ativas, porque quando você está fazendo isso, o aluno ele está mais solto e ele está mais à frente de todo esse processo. E aí a gente pode fazer isso sim, concomitante com o currículo, porque o currículo está falando isso, o currículo é aberto para essas questões. Você só precisa juntar e fazer essas conexões, e pensar, e trabalhar junto com a criança, e estar aberta para trabalhar com as crianças. Então, eu falo muito com os professores, que e eu falo isso com os pais, quando começa na reunião primeira reunião do ano, que o meu planejamento é um planejamento aberto. Eu chego na escola com a massa como se fosse uma torta. Eu chego com a massa da torta. Quem vai colocar o recheio são os alunos. E eles sempre trazem, assim, um recheio maravilhoso. É só a gente estar aberta para isso. E eu tenho encontrado muitos professores que se sentem inseguros a isso, né? Porque estão acostumados a chegar com o planejamento todo prontinho, fechado no caderno, e aí chega lá, passa. Então, tem o domínio, né? Você domina aquilo que você está fazendo porque você já planejou, você já estudou, você já pensou, você sabe o que você vai falar, você sabe o que você vai escrever no quadro. E quando o planejamento é aberto, você constrói isso junto com a criança. Então, dá sim, pode dar sim uma certa insegurança e normal, faz parte, né? As emoções estão aí para serem vivenciadas e também para serem superadas. Então, o professor que tem mais dificuldade com isso, precisa começar a superar isso. E é começar com coisas pequenas, faz um planejamento e deixa alguma questão para as crianças decidirem, né? Pensa, se a criança traz uma informação, né? Pega ali, trabalha junto. Eu vou compartilhar com vocês como eu tenho feito, né, com os meus alunos nesses anos que eu estou na rede do Rio de Janeiro. Então, eu quero compartilhar com vocês uma coisa só aqui. Esse endereço aqui, ó, anotem aí, tá? Esse download da base comum, se vocês não conhecem, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar como é que ele funciona. Esse é o endereço. Aí aqui ele tem a aba Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Você tem as áreas, né, o componente, então você pode escolher, por exemplo, eu dou aula de língua portuguesa, dou aula de matemática, ciências, né? Eu estou aqui,
O ensino médio, gente, ensino fundamental, matemática, língua portuguesa, ciência, geografia e história. É o que eu dou aula para o quarto ano, então eu venho aqui e marco, já está marcado até o quarto ano, e eu vou fazer o download. Aqui ele traz para mim, ó, quais são as competências, tá? E aqui eu marquei o quarto ano. Então, quando eu dou o download, ele vai descer uma planilha de Excel, e nessa planilha ele vai trazer as habilidades, as competências, tudo muito bonitinho, muito certinho. Tá vendo? O componente aqui que eu escolhi, ó, história. Então, ele vai trazer quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as habilidades, ó, com o código. E ele explica direitinho a que essa habilidade se propõe, o que consiste, né? E aí dá até umas dicas de que você pode trabalhar, de que você pode fazer. Então, quem não conhece essa parte aqui da BNCC, é muito legal. Isso ajuda você a fazer os relatórios, a trabalhar o seu planejamento. Então, assim, quando começa o ano, no meu caderno de planejamento, eu imprimo o currículo do município, no meu caso é o Rio de Janeiro, eu imprimo o currículo do Rio, eu baixo esse material da BNCC, eu olho, eu leio os dois, então eu sigo o currículo do Rio de Janeiro, porque ele está trazendo exatamente o que a BNCC se propõe, mas eu também uso a BNCC para enriquecer o meu planejamento, a escrita do meu planejamento, né? Então, eu faço um planejamento bem escrito, eu coloco as habilidades para eu entregar para a minha coordenação, e esse material me ajuda muito, tá? Então, depois, no final do vídeo, eu vou deixar de novo o link para vocês poderem estar copiando. Vale muito a pena entrar e olhar esse material, essa página da BNCC. Quem não conhece, vale realmente a pena conhecer. Então, vou voltar para cá, que eu fiquei muito pequenininha. Então, esse aqui é o material, né, que eu baixei. E esse aqui é o meu plano de aula guarda-chuva anual. O que seria isso? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem estar percebendo. Ó, eu trabalho com os bimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí eu defino as coisas, eu chego com ele pré-definido, né? Como eu falei, eu trabalho com planejamento aberto. Então, eu tenho um projeto que é a sacola de leitura. O que é isso? É uma sacola que eu faço um desenho, colo com papel contact, e a criança leva essa sacola com o livro para casa, para ela poder ler esse livro no final de semana e devolve na segunda-feira. A gente faz uma roda de leitura para a criança compartilhar o que ela leu. Então, eu tenho aqui os livros que eu estou sugerindo. Pilar na Amazônia, que é um livro muito legal, porque aí eu trabalho, esse livro chama Diário da Pilar na Amazônia, né? É um livro muito legal, porque ele é uma criança, né, que sai para fazer uma aventura e vai para a Amazônia, então ela fala sobre a Amazônia, traz a cultura da Amazônia, é super legal. E aí, eu gosto de trabalhar leituras que traz a questão da África, né? Então, para trabalhar a questão do letramento racial, então eu trabalho Menina Bonita de Laço de Fita, Bonequinha Preta também falo um pouquinho sobre o extraordinário, para trabalhar a questão da inclusão. E aí, gente, às vezes eu chego com essa proposta, mas as coisas mudam e aí vem uma coisa nova que eu não estava esperando. E aí eu queria contar uma história para vocês do que aconteceu comigo, como é que eu comecei a perceber a importância de eu estar aberta e de eu estar olhando para as crianças, né? Olhando o que as crianças querem, olhando o que agrada, o que elas estão precisando. Eu falo que é você olhar para a plateia. Há uns anos atrás, eu fiz um curso para educadores popular lá na Amazônia. Era um projeto do WWF que selecionou 50 educadores do Brasil inteiro que trabalhavam com educação popular, com educação ambiental, para fazer esse curso, que era um curso de liderança popular.
E eu fui selecionada, então eu fui fazer esse curso. O curso durou 2 anos, a cada semestre a gente ficava 15 dias lá na Amazônia, imersos, não pegava celular. A gente tinha eram vivências, vivências e vivências para a gente trabalhar o nosso emocional, para trabalhar a questão da liderança, a questão da segurança, a questão da educação. E aí, uma proposta era que a gente, em grupo, montasse uma peça de teatro. A gente tinha a tarde inteira para trabalhar essa peça, tinha umas questões que a gente tinha que seguir, e a peça seria apresentada à noite para as pessoas, para o restante do grupo, né? E para algumas pessoas que estavam por lá. E aí a gente passou a tarde inteira, assim, né, discutindo, e assim, um grupo, muita liderança junto, então todo mundo queria falar, todo mundo queria matar. Aí era um exercício até de você, né, trabalhar a escuta, né, trabalhar a oralidade, que horas você ouve o outro, que horas você fala. Então, era tudo pensado para isso. E não chegou no final da noite, a gente tinha tudo preparado, tudo ensaiado, tudo muito bonitinho. Os meninos que estavam em cena simplesmente esqueceram a fala, entravam em lugar errado, falavam tudo errado, fizeram uma confusão. E, gente, eu queria morrer com aquilo, porque eu sempre fui uma pessoa, desde pequena, muito certinha, tudo muito planejado, tudo muito organizado, tudo muito certinho. Eu sempre fui assim. Eu sempre, tudo, eu anoto tudo que eu vou fazer, eu vou ticando, ponho um ticket do que eu já fiz. Eu preciso organizar as coisas desse jeito. Então eu precisava planejar. Eu sempre fui muito de tudo. Planejamento para mim sempre foi a alma do meu trabalho. Eu nunca vivi sem agenda. Eu tenho mais de uma agenda. E aí quando eu vi as pessoas fazendo aquilo, eu fiquei desesperada, assim, eu fiquei com muita vontade, eu fiquei muito brava, fiquei com vontade assim de, nossa, brigar com eles, porque eu queria que as coisas estivessem saindo do jeito que eu planejei. Só que quando eu olhei para a plateia, as pessoas riam, as pessoas se divertiam, as pessoas estavam adorando o que estavam vendo. As pessoas não sabiam se aquilo estava certo, se estava errado, as pessoas estavam curtindo aquilo. E aí, na hora que eu olhei aquilo, eu mudei a chave. Sim, eu falei: "Nossa, não saiu do jeito que a gente planejou, mas as pessoas estão gostando, deu certo". Era para elas, né, a gente fez para a plateia estava gostando, então qual era o problema, né? A gente estava cumprindo tudo que precisava, o necessário estava dentro, e o que eles erraram acabou dando graça à apresentação. E quando a gente fez a avaliação, eu coloquei isso, assim, que para mim foi um aprendizado incrível, que foi perder o controle, que foi sair do controle o tempo inteiro. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria sempre estar no controle, né? Então, o trabalho que eu fazia, até então eu tinha muito controle do que eu estava fazendo, mas eu comecei a perceber a importância de você relaxar, de você deixar um pouco que as outras, o que está envolvido ali também participe, também se manifeste. No nosso caso, são os nossos estudantes, né? E a partir daí eu comecei então a ter uns planejamentos mais flexíveis até chegar no que eu tenho hoje, que é um planejamento mais aberto. Então, é isso aqui que eu faço, né? Então eu tenho, olha, alguns livros que eu trabalho, né? O Diário da Pilar na Amazônia, eu trabalho, é um livro muito legal, as crianças gostam muito. Eu trabalhei com crianças do quarto e do quinto e do sexto ano. É, aí eu gosto de trabalhar artes. Eu sou professora do Fundamental 1, eu sou professora do quarto ano. A minha escola é professor de artes, mas mesmo assim eu gosto de, dentro da minha sala, trabalhar um pouquinho de arte. No início da aula, eu gosto de trabalhar com pintura e colagem no início do ano. Por quê? Porque quando você trabalha com contorno, a criança contornando, colando com barbante, você está trabalhando, você está ativando partes do cérebro que estimulam a aprendizagem da escrita. Você trabalha coordenação motora fina. Então, mesmo criança do quarto ano, mesmo do quinto ano, eu faço essas atividades, tá? Com barbante, com giz de cera. E aí eu gosto de trabalhar. No primeiro bimestre, eu faço uma releitura de Portinari. E aí, gente, eu estou trabalhando Portinari. Quando eu trabalho Portinari, eu vou linkar o Portinari com a geografia, eu vou linkar o Portinari com a matemática, né? Então, eu começo com a história. Então, com português, eu vou estudar a biografia do Portinari, eu vou ver onde o Portinari nasceu, eu vou olhar no mapa.
Então eu olho para o que essa releitura do Portinari oferece, vou lá na BNCC e vejo o que eu posso usar daquilo ali aqui, o que dá para eu trazer para cá. E eu vou enriquecendo esse trabalho. No segundo bimestre, eu gosto de trabalhar com Volpe e as bandeirinhas, porque aí eu enfeito a sala para as festas juninas a partir da obra do Volpe, e aí eu vou também conhecer onde o Volpe mora, aí eu vou conhecer o continente, eu trago para a geografia, trago esse olhar para território, e eu gosto muito de trabalhar com música. Então eu trabalho Vinícius de Moraes no primeiro bimestre, Luiz Gonzaga no segundo. Ai, mas aí como é que você faz inglês? Você dá uma aula de música? Não, gente. As crianças estão fazendo uma atividade, eu coloco lá Vinícius de Moraes para tocar baixinho. Eu vou trabalhar produção, eu vou trabalhar texto, eu trago o texto da música de Vinícius de Moraes, são poesias lindas, né? Então, eu tenho o Vinícius de Moraes lá no português, aí a criança copia, a gente estuda a letra, a gente fala sobre a letra, aí eu vou e coloco a música, né? Então, eu consigo trazer isso. E aí eu vou lá, vejo o que mais eu posso trabalhar com a letra do Vinícius de Moraes e eu vou linkando ali com o currículo que eu tenho que cumprir. Nas ciências, as crianças esse ano trouxe para mim o projeto Axolote. Surgiu o Axolote. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Eu tenho ali uma imagem do que eu fiz com as crianças. Na geografia, né, eu estou trabalhando aqui o projeto de Pilar na Amazônia, que foi um livro que eu trabalhei, então eu trabalho também ela na geografia e também trabalho o projeto lá onde eu moro, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Esse projeto lá onde eu moro, eu já trabalhei com ele terceiro, quarto, quinto e sexto ano. O mesmo projeto. Eu mudo o enfoque, as crianças compartilham, trazem coisas novas, então o projeto vai mudando de acordo com a turma. Porque nenhuma turma é igual, nenhum projeto foi igual, né? Eu venho com a proposta e as crianças vão lá e dão um show, né? E aí no Dia da Mulher eu gosto de trabalhar a história da menina Rubi e aí no terceiro e no quarto bimestre eu sigo do mesmo jeito, né? O livro lá onde eu moro também segue, porque esse projeto segue, eu faço mapa, depois eu termino fazendo maquete, e lá onde eu moro, nesses anos todos que eu trabalhei, eu consigo trabalhar geografia, eu trabalho história, eu trabalho língua portuguesa, trabalho a matemática, tudo seguindo o currículo do município, tudo seguindo a BNCC. Eu vou lendo e vou vendo onde que eu consigo encaixar, e eu consigo encaixar muita coisa nesse projeto. Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. E é a mesma coisa. Aí música eu trabalho Adriana Calcanhoto, trabalho Toquinho. Então, sempre assim, eu pego algumas letras e trabalho no português, eu ponho a música quando eles estão fazendo uma atividade de artes, né? Aí na arte aqui, ó, tô trabalhando releitura do Ivan Cruz, porque é brincadeiras de criança, e eu trabalho Monet no quarto bimestre. E eu uso esse material para decorar minha sala, para trabalhar coordenação motora. Isso é muito importante, o desenhar, o pintar. A neurociência está trazendo isso, né, para estimular o cérebro, estimular as áreas de aprendizagem. A música, ela provoca uma emoção no corpo. Aí vocês vão falar, mas professora Gleice, eles gostam, eles não reclamam, eles reclamam. No início do ano, eles reclamam, mas depois eles acostumam, gente, porque é o hábito, acostumar o ouvido a coisas novas. E eu converso isso com eles, né? A gente precisa ouvir coisas diferentes para a gente conhecer. Você pode até não gostar, mas você precisa conhecer para você falar que não gosta, né? Então as crianças acabam se abrindo e acabam se acostumando. Nessa minha escola, eu tenho uma coisa legal, porque o professor de artes, ele põe muita música e ele toca as músicas e as crianças, então, elas já estão na escola, né? Desde pequenininhos, elas já estão acostumadas a ouvir essas músicas, porque ele trabalha isso desde que dos pequenininhos. As crianças já têm o ouvido, elas já conseguem reconhecer, elas falam, essa música a gente ouvia lá no Tio Carlos, né? Aí a ciência é conhecer para cuidar, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Esse aqui, gente, é o axolote, né? Esse é o animal
e esse é o bichinho, e eu vou contar para vocês como é que funcionou, como é que aconteceu essa história do axolote. No primeiro dia de aula, 2 menininhos, um grupinho, uns 3, 4 meninos, chegaram e falaram: "Tia, você conhece o axolote?" Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei: "Não, não conheço". Eles falaram: "Ah, é um peixe super legal, não sei o quê". Eu falei: "Ah, deixa eu ver". Peguei o celular, fui no Google, coloquei axolote, veio essa imagem aqui do axolote. E eu falei: "Gente, que fofo", né, porque, gente, ele é muito fofo, né, ele é muito fofinho, muito fofinho. E aí eu falei: "Gente, ele é muito fofinho". Aí as crianças falaram: "Não é?". Aí eu comecei a ler o que estava escrito, fui lendo para o grupo, a turma toda, quando olhou também, se encantou. E aí eu pensei: "Hum, pode surgir aqui um projeto do axolote, por que não?". E aí eu fui para em casa, procurei desenhos para colorir do axolote, tinha desenhos para colorir. Na hora que eu estava procurando, apareceu esse bichinho, esse bonequinho para a venda, e aí eu falei: "Nossa", estava um preço super viável. Na hora eu comprei o bichinho, e imprimi os papéis, e aí esse aqui é um dos desenhos, né. As crianças trabalhavam então com barbante, aí pintaram, a gente decorou a sala todinha com esse axolote. A gente pintou, aí a gente fez vários trabalhos com axolote. Esse aqui foi outro trabalho com ele, ó. A gente fez com caixa de leite, o axolote, e depois a gente fez o sapo, porque o sapo, ele é parente do axolote, porque o axolote é uma salamandra. Então as crianças, a gente foi com o axolote, a gente estudou geografia, de onde ele veio, de onde foi, ele é do México, é um animal endêmico do México. A gente foi entender, buscar no dicionário o que significava endêmico. Aí a gente foi olhar onde que estava o México, a gente viu onde que era o México, a gente estudou um pouco sobre o México, aí, né, já a proximidade do Brasil, então eu já trabalhei um pouco a questão dos continentes. A gente trabalhou na matemática os, os, os sólidos, né, geométricos. A gente fez esses trabalhos, porque essa coisa de você cortar, de você colar. Gente, sempre que vocês puderem, deixe as crianças recortar e colar, porque isso ativa partes do cérebro que são diretamente relacionadas à questão do português, à questão da matemática. Então, as crianças, eu vou fazer depois um vídeo só sobre isso, né, aí falando sobre a neurociência, a importância disso. Então, por isso que eu sempre trago essa coisa de cortar, de colar, porque ainda mais a gente pegou agora a pandemia, as crianças ficaram fora da escola 2 anos, elas não tiveram esse contato. As crianças não precisam cortar, precisam colar. Está todo mundo reclamando: "Nossa, a gente está tendo dificuldade, as crianças não estão aprendendo", né, muita dificuldade para aprender, porque também eles ficaram muito parados, né, o corpo ficou muito parado. Então a gente precisa agora começar a esses no cérebro. Então a gente precisa dessas atividades. E aí vocês falam assim: "Mas Gleice, como é que você arruma tempo para isso?". Gente, arrumo. A gente que é professor regente, né, a gente consegue organizar a matéria para deixar um tempo para que as crianças possam fazer isso. Então, esse aqui foi o projeto do Axolote. Esse aqui eu faço sempre no início do ano. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa oficina do futuro. Isso aqui é a árvore do sonho. Logo na primeira semana, no segundo, terceiro dia de aula, eu converso com as crianças. Essa árvore é feita no TNT. As crianças veem que não tem nada, só tem aqui o tronco e os galhos. Eu falo: "Tá faltando o quê?". Aí as crianças percebem que está faltando folha, né, então começam a colocar as folhas. E as folhas o que que são? São os sonhos das crianças. Então no segundo dia de aula, terceiro dia de aula, eu trago as crianças para sonhar, para refletir sobre a vida delas, quem elas são, o que que elas querem, que sonho elas têm. Tem que sonhar, gente, criança tem que ter sonho. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que eles monitoraram crianças e jovens, né? As crianças que tinham sonhos, que na pesquisa relataram sonhar e falavam que elas tinham sonhos, quando elas foram visitadas 6, 7 anos depois,
Todas as crianças que tinham sonho tinham conseguido avançar, ou conseguiram realizar aquele sonho, ou fizeram outras coisas, mas tinham feito coisas. As crianças eram pré-adolescentes, os pré-adolescentes que disseram que não tinham sonho, estavam todos em situações, ou tinham engravidado e já eram pais e mães na faixa dos 15, 16 anos, já tinham engravidado, não tinham uma boa colocação do trabalho, não tinham continuado os estudos. Então, essa pesquisa mostra a importância do sonho. Você precisa sonhar, você precisa querer alguma coisa, né? A gente não pode parar de sonhar nunca. Então, eu já trago as crianças para essa questão do sonho. Isso aqui, ó, é um muro dos desafios. Qual é a proposta do muro dos desafios? É a criança colocar aqui quais os desafios que ela vai ter que enfrentar. Hidratar, né? A água faz bem. Para alcançar esses sonhos. Porque a gente sonha, a gente precisa chegar lá. E a gente tem que seguir um caminho. E quais são os desafios nesse caminho? Então é muito legal, porque às vezes no sonho a criança coloca que quer ser jogador de futebol, quer ser modelo, tá? E o que você precisa fazer? Qual é o desafio? É estudar, né? É chegar lá. Então você começa a trazer e mostrar para a criança a importância da escola, né? Eu tô ali só porque eu tenho que estar. Tô ali porque olha só, eu estando aqui, eu posso chegar lá naquele meu sonho, né? E aí a árvore ainda atrás, eu não sei se vai dar para ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Ela traz as raízes. E aí eu pergunto para as crianças: e o que sustenta esse sonho, né? Quem sustenta essa árvore? E aí as crianças colocam Deus, minha mãe, a família, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E aí você vê, né, o resultado da mulher, da mãe solo, a presença da mulher na vida dessas crianças. Então, muitas vezes aparece a mãe. E na primeira reunião com os responsáveis, essa árvore está lá. E eu converso com eles sobre isso, sobre a importância. Eles vão lá olhar o sonho dos filhos, eles se emocionam quando eles se veem na raiz, sabe? Que está tão ligado no automático que eles nem percebem a importância que eles têm na vida das crianças. É muito bonito, é muito legal. Então, eu faço isso logo no primeiro dia e eu vou lá na BNCC e eu encontro lá, porque lá na BNCC está falando da criança se reconhecer, da criança se perceber. Então, eu também estou seguindo a BNCC quando eu estou fazendo isso. Aqui, ó, quando eu falo, isso aqui foi um outro projeto, né? Quando eu falo que o meu planejamento é aberto, eu não ia trabalhar isso aqui. Isso aqui foi um projeto que eu trabalhei os sistemas do corpo humano, não estava no currículo do município, tá? Mas no currículo do município eu tinha que trabalhar a questão da saúde. E aí eu ia trabalhar só a questão de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, né? E aí, essa criança aqui, né, eu tampei, porque eu não tenho uso da imagem deles, mas esse menino chegou para mim, ele chegou da sala de leitura com esse livro, deixa eu ver se dá para mostrar, com esse livro aqui, que era um livro do corpo humano, que aqui é um bonequinho em 3D, você vai passando o livro e vai ficando a parte do sistema do corpo humano, que tem aqui o descritivo falando do sistema. Então, ele ficou encantado com esse livro. E aí ele trouxe o livro para a sala de aula. E aí acabou com a minha aula, porque todo mundo queria mexer no livro, todo mundo queria ver o livro. E aí eu fui na sala de leitura e a professora da sala de leitura falou: eu tenho vários, você quer para fazer alguma coisa com eles? Eu falei: quero. Tá aí, gente, eu não tinha pensado nisso, isso não estava no meu planejamento, a Axolote não estava no meu planejamento, mas vamos sim trabalhar com isso. E na hora eu falei: mas se eu for trabalhar o quê? Não posso trabalhar, não vou trabalhar sistema com eles ainda, eles vão trabalhar sistema no quinto ano. Mas aí eu falei: nossa, eu preciso trabalhar a questão da saúde. E as crianças ficaram fascinadas, eles começaram a olhar como é que era o coração, eles estavam ali ele estava sentindo o pulso, porque o livro ensinava. Eu falei: já sei, vai sair o projeto Conhecer para Cuidar. A gente vai conhecer o nosso sistema e vamos pensar em como cuidar. Gente, foi muito legal, foi muito legal. Eu dividi as crianças em grupo, ó,
a criancinha menor deitava na folha de papel, né, papel pardo, papel não sei como vocês chamam aí, e a outra criança desenhava o contorno do corpo, né, menina com menina, menino com menino. E aí desenhava o controle do corpo, olha isso, gente. E eles passaram para esse desenho, esse boneco enorme, eles colocaram cada grupo escolheu um sistema e eles colocaram aqui, olha, eles desenharam, tá vendo? Aqui eles estão fazendo um sistema circulatório. Eles desenharam. Gente, eles pararam para olhar, eles estudaram, eles pesquisaram, eles foram lá, eles leram com detalhe, eles passaram. Tem forma melhor de você aprender do que isso? Né? Eles ficaram lá medindo o tamanho, onde que ficava, onde passava a veia, como é que funcionava o pulmão, como é que funcionava o coração. Eles se dedicaram a fazer isso e eles fizeram isso de uma forma prazerosa. Isso é uma metodologia ativa. Isso é uma metodologia participativa. Eu só estava monitorando, né? E vocês podem ver pelas fotos, total atenção. Gente, a minha turma é uma turma de 38 crianças. Uma frequência de 33, 35, né? Às vezes 29, por aí. Mas é muita criança. E trabalhando em grupos e fazendo. E aí, deixa eu aumentar aqui. Tá vendo? Ó, desenhando o coração. E depois eles apresentaram. Foi feita uma mini feira de ciências. E aí, como é que eu linkei com a questão da saúde? Bom, a gente já conhecia o sistema. Agora, o que a gente precisa fazer para cuidar desse sistema? Como a gente cuida? Vamos pesquisar na internet. Quem tem internet em casa? Então, pesquise o que a gente pode fazer para cuidar cada um do seu sistema. Então, o que eu preciso fazer para cuidar do coração, para cuidar do pulmão? Então, não pode fumar, não pode ficar perto de quem fuma, não pode. Né? Então, a gente tem que fazer atividade física, ter uma boa alimentação. Então, eles foram pesquisar os alimentos, e aí depois eles apresentavam o sistema, eles falavam do sistema, assim, ninguém lendo nada, ninguém não tinha. Falava o que lembrava, o que lembra, o que leu, né? Então, eles olhavam de repente no livro, falavam, mas eles falavam, eles mostravam o que tinha acontecido. Eles gostaram de fazer, foi prazeroso para eles fazerem. Eu atendi a BNCC, eu atendi o currículo, as crianças adoraram fazer. Foi maravilhoso, aprenderam, já vão chegar no 5º ano, já que aí é quando eles vão realmente fazer isso. Sabendo já, porque já passaram, já olharam, né? Vamos se aprofundar, porque muita coisa né, esquece, porque cada um ali mergulhou no seu sistema, todos assistiram a apresentação, eles ficavam curiosos de saber. É uma turminha muito curiosa. E esse aqui é o projeto lá onde eu moro. O projeto lá onde eu moro, esse é o livro que eu uso. Eu não conhecia esse livro, eu incorporei no projeto no ano passado, porque eu fiz uma live com a Carla, que é uma educadora ambiental, e a Carla me falou desse livro, e quando eu vi o livro, eu falei, nossa, é isso, ele vai encaixar com o projeto que eu já fazia, porque lá onde eu moro, eu já fazia, usando da metodologia do biomapa, que você faz um mapa emocional a partir das imagens satélites. Então, esse ano, no currículo do Rio, a gente tinha que fazer, tinha um projeto que era um mapa emocional. Esse ano, o currículo do Rio de Janeiro e a BNCC do 4º ano traz muito essa coisa do olhar para o território, da criança de reconhecer as mudanças que aconteceram. Então, esse projeto é um projeto que, com certeza, você atende a BNCC, porque em todos os anos a BNCC fala muito da criança olhar para o seu território, para o seu espaço, reconhecer as mudanças, quais foram as mudanças, quando chegam as pessoas, o que muda, o antes e o depois. Então, esse projeto, ele realmente atende. A gente, aqui estão as maquetes que foram construídas. Olha, gente, a caixa d'água. Que coisa. Olha isso, gente. Que fofos, né? Deixa eu vir para cá. Então, esse projeto, eu só pus essas fotos, não coloquei muita foto. Ele começa assim: eu leio o livro com as crianças,
Então a gente porque sempre eu faço assim, eu tenho uma hora de leitura. Então, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 20 minutos quando está acabando a aula, aquela hora que a criança está agitada, que ela não consegue, né, então eu paro e leio um pedaço de um livro. Então eu li lá onde eu moro, que é a história da Babi, que é uma menina que pega um trem, que é um trem mágico, e ela vai percorrer as estações onde ela para, são lugares do Rio de Janeiro. Então eu li aquela história com a Babi, a história da Babi. Depois eu pego fotos de imagens satélites da escola, eu vou no Google, coloco a escola, printo a tela, e depois eu imprimo essas fotos. E aí as crianças, com essas fotos divididas em 3, elas olham para a foto e elas vão localizar ali o território. Tem crianças que localizam a própria casa. Olha, minha casa está aqui, olha aqui é o bar da fulana. Então elas ficam malucas, gente, elas ficam loucas, porque é muito legal. Trabalhar com mapa com criança, a criança, ela gosta. Trabalhar as imagens satélite. Então a escola está aqui, é onde a gente está, eles se reconhecem. Então eles adoram, eles se reconhecem. Aí a gente vai fazer um mapa daqui. Então, a gente faz um mapa menor do caminho da casa delas até a escola. Então, eles reproduzem o caminho, olha no mapa satélite, faz um mapa. Depois desse mapa menor, a gente faz o biomapa, que é um mapa maior. O que é o biomapa? É esse mapa que eles fizeram, que às vezes eles colam esse próprio mapa, só que agora a gente vai olhar como é que as coisas acontecem nesse território. Então, o que acontece nesse mapa, né? Nesse território? Quem são os atores? Qual é a dinâmica? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Então, muito importante a gente olhar para os pontos positivos, para a criança se sentir valorizada, para a criança valorizar o território onde ela está, para ela se sentir pertencente àquele território. Então, aí a gente vai pesquisar sobre o que tem, sobre a cultura. Aí eu estou lá, aí aqui eu estou toda mergulhada na BNCC, que traz tudo isso, que traz isso para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Então, eu estou olhando para isso. As crianças entrevistam as mães, as avós, quem morava ali antes, como é que era, o que mudou, pegam fotos do antes para o depois. Então, a gente trabalha muito isso no biomapa e depois a gente transforma o biomapa em maquete. Então, eu estou trabalhando, estimulando o cérebro, né? Trabalhando recorte, trabalhando montagem, trabalhando desenho, né? Olhando para o território, trazendo as narrativas, trabalhando história, trabalho geografia. Então, assim, é muito rico. Esse projeto é muito rico. Eu não lembro, gente, se eu tenho algum vídeo falando detalhadamente sobre ele, né? Posso até olhar, se tiver, coloco o link aqui, que realmente não me lembro. Se não tiver, eu vou fazer depois um vídeo só sobre esse projeto, porque esse projeto, ele é muito, muito maravilhoso. Então é isso, gente, assim, já falei, né, queria que o vídeo ficasse um pouquinho menor, acabei passando mais do horário, mas, isso mostra, assim, a importância de você ter esse olhar voltado para os seus alunos, de você ter um bom planejamento. Eu acho, uma vez uma professora perguntou: "O que que você considera ser um bom planejamento?" Eu falo: "Um bom planejamento é aquele que faz sentido para o teu aluno", né. O planejamento não tem que fazer sentido para a gente, tem que fazer sentido para eles, né. Quando a gente chega para dar uma aula, não é sobre a gente, é sobre eles. Eles precisam gostar, eles precisam se ver naquele processo, as crianças precisam se ver na sala de aula. E quando você tem um bom planejamento, você também está lidando e está eliminando a indisciplina da sua sala de aula. Porque, gente, muito da indisciplina também é porque as crianças não estão se conectando com a aula. A aula está chata. Desculpa, mas às vezes é. Não estou criticando vocês, às vezes a minha também é, entendeu? Então, quando a minha turma está muito agitada, eu paro e falo: nossa, o que está acontecendo? Onde eu posso melhorar? Onde eu posso mudar? Reflexão sempre, autorreflexão, sem julgamento, sem ficar, ai meu Deus, eu sou a pior professora do mundo. Não, entendeu? A gente faz o que dá para fazer. A gente faz o nosso melhor. Às vezes dá certo e às vezes também não dá, tá tudo bem. A gente vai procurando, a gente vai acertando e errando, errando, acertando, e a gente vai melhorando. Faz parte. Nós somos humanos, as crianças também são, então tá tudo bem, né? Só que a gente vai tentando acertar e vai olhando para eles e vai trazendo. Olha o que foi o axolote. Gente, o axolote, só para fechar, o axolote, o que aconteceu? Além de tudo isso que eu trabalhei do axolote, o bichinho, ele ficou como sendo um objeto
de âncora emocional para a criança, porque eu trabalho muito educação socioemocional. Então, o bichinho do axolote, ele, é, eu ia tentar uma foto dele, mas deixa pra lá. Ele, cada dia, ia para casa de uma criança. E a criança levava ele para casa, ele dormia com essa criança. E aí as crianças chegavam e falavam assim: "Dia, eu levei o axolote para ir na feira, eu levei o axolote para ir no mercado", sabe? Ele passava o final de semana na casa da criança. E aí, uma vez por mês, quando eu via que ele estava muito sujo, eu trazia ele para minha casa, lavava o axolote, né? O axolote punha um amaciante e ele chegava cheirosinho. E ele percorria. Ele percorreu todas as casas de todas as crianças e nunca se perdeu, nunca aconteceu nada com ele. Teve uma criança que chegou para mim, uma criança numa situação muito vulnerável, e ele falou assim: "Tia, eu acho que eu não vou levar". Chegou o dia dele, né? E não era sorteio não, tá? Era a criança que levou, entregava para outra criança e eles iam se acertando até que todo mundo levasse a primeira vez, levou a segunda, o axolote percorreu 3 vezes, 4 vezes a casa de todo mundo. E aí, eh, um menininho virou para mim e falou assim: "Tia, eu não vou levar não, eu tô com medo". Eu estou com medo de perder. Ele mora num espaço que é mais ou menos um cortiço. Muita gente, ele perde muitas das coisas, acabam sumindo. E aí quando ele me olhou, gente, assim, meu coração, eu falei: "Olha só, você leva, só que você deixa ele na sua mochila. Na hora que você for dormir, se você quiser dormir com ele, você pega, põe ele para dormir. Quando você não estiver brincando com ele, você guarda na sua mochila, fecha sua mochila, deixa sua mochila guardada para que ninguém mexa nele. Tá bom?". Ele falou assim: "Tia, mas e se sumir?". Eu falei assim: "Você cuida para não sumir. Se sumir, a gente tá tudo certo, mas cuida para não sumir". Aí ele foi, levou o axolote no dia seguinte, quando ele chegou, gente, o menininho é pequenininho, ele cresceu. "Tia, tia, olha, ele voltou, deu tudo certo, eu consegui". Gente, eu consegui, sabe? O que que é isso para essa criança, né? Até me arrepia só de ele conseguiu cuidar do axolote, isso melhora a autoestima, sabe, isso melhora a confiança. Então o axolote acabou tendo um desdobramento, e aí uma criança da turma se mudou agora, essa semana para Fortaleza, né, tô gravando esse vídeo agora em dezembro. E aí a menina foi embora para Fortaleza, e era uma criança que tinha uma relação com todo mundo da sala, aquela criança que se dá com todo mundo, uma liderança, assim, super positiva. E aí as crianças, porque as crianças já tinham falado assim para mim: "Tia, como é que vai ser com o axolote?". Eu falei assim: "A gente sorteia, né, o que que vocês acham que a gente pode fazer?". Aí eles falaram: "A gente pode sortear". Eu falei: "Tá bom, então no final do ano, a gente sorteia o axolote, e a criança que ganhar fica com o axolote". Tá bom, eles acharam que isso estaria certo. Só que essa menina ia embora. E aí ela falou assim: "Tia, sorteia antes de eu ir embora, que quem sabe eu ganho o sorteio". Aí eu falei assim: "Tá bom". Ela foi embora agora essa semana, as aulas vão até dia 16, falei: "Tudo bem, a gente sorteia". E aí as crianças se reuniram e chegaram para mim e falaram assim: "Tia, a gente vai dar o axolote para Ianara, tá bom? Pode?". Aí uma criança ficou meio assim, não queria muito, porque ele estava muito querendo ganhar o axolote. Ele era uma das crianças que mais tinha uma relação, porque durante as aulas, o axolote ficava com eles, cada hora ficava na mão de um. Isso também ajuda a trabalhar essa coisa do que horas que eu posso também entregar para o outro, né? De trabalhar um pouco isso em mim, de só eu querer ficar com o axolote, mas agora eu tenho que ceder e deixar o axolote com o outro. Então, trabalhei muito isso com o axolote. E aí, quando eles falaram isso, eu falei assim: "Se todo mundo concordar, sim, senão a gente sorteia, né, porque tem que estar todo mundo concordando, aí não tem jeito, tem que ser todo mundo". E aí chegou na hora e o menino que estava mais em dúvida foi quem entregou o axolote para ela. Ele falou assim: "Não, o axolote vai ficar com ela, porque o axolote, ele representa muito a turma". E representa, gente, ele representava muito a turma, eles eram muito agarrados com o axolote. E aí eles deram o axolote e ela levou o axolote para Fortaleza. Então, assim, mostra quando você está aberto, você avança. Olha o desdobramento que esse axolote, o que que esse axolote contribuiu para o comportamento da minha turma, não tem nem, eu não conseguiria fazer sem o axolote. Então é isso, gente. Fiquem bem. Eu já passei da hora. Se você chegou até aqui, se você ficou até aqui, curta aí, dá um ok, né?
Compartilha com alguém, vamos compartilhar os vídeos, vamos mostrar para as pessoas as possibilidades da gente ter uma sala de aula afetiva, de uma sala de aula dinâmica, de um planejamento elaborado de forma aberta. Compartilha aí, porque o YouTube, quando a gente compartilha, quando a gente coloca ok, quando a gente faz algum comentário, ele entende que é relevante esse tipo de vídeo, e aí ele entrega mostra para mais pessoas. Isso ajuda a fortalecer o canal, e esse canal existe exatamente para isso, para fortalecer a educação, para fortalecer uma educação afetiva, uma sala de aula alegre, professor bem, professor saindo alegre, leve da sala de aula, nada de professor adoecer. Então é isso, gente. Fiquem bem, fiquem firmes e sigam com o que vocês têm de melhor dentro de vocês. Beijo no coração.